Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Danielson Cavalcante. Hoje abordaremos alguns aspectos dentro da disciplina Bioética e Legislação em Enfermagem, uma disciplina esclarecedora que serve como base para o entendimento do profissional de enfermagem e do estudante de enfermagem no que concerne a possíveis implicações e processos ético-legais. Iniciando a nossa aula de hoje, é importante saber quais os órgãos são regulamentadores da profissão de enfermagem em todo o território. Então, nós temos o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os seus respectivos conselhos regionais, os CORENs, que foram criados em 12 de julho de 1973 por meio da Lei 5.905. Juntos, formam o sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade do serviço prestado e pelo cumprimento da lei do exercício profissional de enfermagem. Então, quando você vem das responsabilidades do Conselho Federal de Enfermagem, isso já dá uma margem interpretativa de sua funcionalidade, de suas principais atividades. Então, o COFEN, dentro da esfera federal, ele é a entidade máxima que vai analisar processos, vai analisar casos que, porventura, possam surgir em qualquer município, em qualquer estado da República Federativa do Brasil. Principais atividades do COFEN: normatizar e expedir instruções para a uniformidade de procedimentos e o bom funcionamento dos conselhos regionais. Então, através das resoluções, o COFEN tenta o quê? Uniformizar a assistência ao determinado procedimento específico no Brasil todo, para que Estado A, ou região A e região B façam o mesmo procedimento, só que de maneira diferente. Então, a gente sabe que é possível sim padronizar um procedimento, normatizar um cuidado, pois sabe-se que o risco de se ter implicações ético-legais é menor. Então, além dessas instruções e uniformidades, nós temos apreciar em grau de recurso as decisões dos CORENs. Então, caso algum profissional de enfermagem inscrito nos CORENs cometa algum ato indisciplinar, alguma situação que cabe recurso ou decisão jurídica, o COFEN também vai dar o seu parecer sobre a situação. Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-se aos órgãos competentes. Então, o COREN ele é uma extensão do COFEN dentro dos municípios, e o COFEN ele é uma autarquia, pois tem capital próprio, ele tem ações orçamentárias próprias, que também devem ser prestadas contas para fins junto à Receita Federal. Promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional. Então, é de competência do COFEN repassar aos seus CORENs alguma tratativa, alguma prerrogativa que possa estar servindo de aperfeiçoamento para os profissionais. Também é da responsabilidade agora do COREN deliberar sobre inscrições no conselho, bem como o seu cancelamento. Então, você que vai se formar enfermeiro, é importante ter em mente que você vai se dirigir até o COREN com a documentação necessária para que abra-se o processo de inscrição, que vai ser analisado pelo Conselho Federal de Enfermagem, a veracidade das informações, do diploma, do certificado, para que você possa obter a sua carteira. Bem como o cancelamento, caso você vá para outro estado ou passe em algum concurso que não necessariamente exercerá a profissão de enfermeiro, você também pode optar pelo cancelamento. E se for para outro estado, você pode ter a opção de transferência, uma vez que, para você exercer a profissão de enfermeiro, a profissão de enfermagem, você precisa estar legalmente inscrito em um dos 27 conselhos regionais de enfermagem do Brasil. Executar as resoluções do COFEN. Então, o COFEN ele elabora e ele sanciona as futuras resoluções para que assim os CORENs possam se adaptar, se adequar a essas decisões e repassem
a seus inscritos dentro da categoria. Disciplinar, fiscalizar o exercício, observar as diretrizes gerais do COFEM, então sempre manter uma linha, sempre manter alinhado as decisões, o pensamento, para que todos os profissionais de enfermagem tenham uma conduta mais próxima possível. Fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Então, uma vez que se fiscaliza o exercício profissional em todo o território, torna-se indispensável o uso da carteira de identidade profissional. Então, caso você seja parado, você realize algum procedimento fora do ambiente hospitalar e você for questionado sobre a veracidade da informação, a veracidade se você realmente é um enfermeiro, então você tem que andar com a sua carteira profissional em mãos para que isso também não gere processo, não gere implicação jurídica para você. Além disso, o COREM também tem como responsabilidade elaborar as propostas orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-as à aprovação do COFEM. Então, tudo aquilo que é esperado de gasto para o período vigente, seja um ano ou para até mesmo o tempo de duração do cargo de presidência, essa proposta orçamentária anual ela tem que ser submetida para aprovação do COFEM. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exercem, propor ao COFEM medidas visando a melhoria do exercício profissional. Então, o COREM tem que zelar pelo conceito da profissão, ok? Uma profissão dotada de obrigatoriedades, dotadas de processos científicos reconhecidos nacionalmente. Então, tem que zelar por esse conceito, tá? Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal. Então, o COREM ele tem essa prerrogativa de eleger qual vai ser a diretoria que vai representar o COREM em eventos ou participações federais, nacionais. Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905 de 73 e pelo COFEM. Então, para título desta videoaula, eu irei abordar de maneira geral as tratativas da Lei 7498 de 86 e a partir dela, as nossas próximas videoaulas eu estarei abordando outras resoluções e outras normativas do Conselho Federal de Enfermagem. Então, de maneira didática, de maneira para melhor compreensão, eu peguei a lei, os aspectos da Lei 7498 de 86, da qual ela trata do exercício profissional da enfermagem, e transformei em um texto, um resumo da lei, para que a gente pudesse visualizar de maneira geral e poder ter uma noção quais as prerrogativas que a Lei 7498 de 86 ela diz. Então, o exercício da enfermagem é livre em todo o território nacional, desde que você seja inscrito e tenha uma carteira profissional vigente, onde suas atividades, ainda que auxiliares, sejam exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no COREM, da jurisdição, como enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. Então, você, técnico de enfermagem, ou auxiliar, que presta ou que está legalmente constituído em algum cargo, ele tem que sim estar inscrito na jurisdição da qual ele está trabalhando. Em todo o planejamento de saúde, deve haver a programação e planejamento de enfermagem, observando que serão considerados enfermeiros obstétricos e técnicos de enfermagem os portadores de diploma específico, e aos auxiliares de enfermagem e parteiras os titulares de certificação. Então, para fins legais, o enfermeiro obstetriz ou obstétrico e o técnico de enfermagem ele tem que ser portador de diploma expedido por alguma instituição de ensino credenciada no Ministério da Saúde. Então, percebam que para você exercer a sua profissão, futuramente você tem que estar atrelado a alguns conceitos ou algumas prerrogativas legais. Então, você tem que ter o seu diploma devidamente registrado, devidamente expedido, para que você, sem impedimento nenhum,
possa dar entrada no seu Corém, possa dar entrada na sua carteira profissional e exercer a sua profissão dentro do que preconiza a lei. Cabe privativamente ao enfermeiro, então, prioritariamente ao enfermeiro, a direção de órgãos de enfermagem e chefia, pública ou privada, então a lei ampara que tanto em órgãos públicos quanto privados, a equipe de enfermagem ela deve ser direcionada ou deve ser chefiada, vamos usar esse termo, pelo enfermeiro. Bem como a organização dos serviços dos demais profissionais de enfermagem também devem ser direcionados pelo enfermeiro. A SAI, que é a Sistematização de Assistência de Enfermagem, ela deve ser implementada, executada pelo profissional enfermeiro, desde a sua avaliação do histórico desse paciente, desde o diagnóstico, implementação e avaliação, ela tem que ser gerenciada pelo enfermeiro. Além de consultas, consultorias, auditorias e emissão de pareceres em enfermagem. Então, quem está respaldado legalmente para dar algum parecer técnico sobre a enfermagem, sobre os aspectos, as tratativas da enfermagem é o enfermeiro. Além disso, ele participa de programações e planejamento em saúde, como eu já disse, construção ou reforma de unidades de internação. Então, é muito importante a opinião do profissional enfermeiro, pois é um profissional que está mais próximo do paciente, que é um profissional que acompanha esse paciente diariamente, então ele está ciente também de alguns processos estruturais, físicos dentro da unidade de internação. Prevenção e controle de doenças transmissíveis e danos sistemáticos, além de assistência ao pré-natal de risco habitual, parturientes com ou sem distócias. Então, percebam que privativamente o enfermeiro tem muitas prerrogativas. E é essas prerrogativas que todo profissional de enfermagem deve ter conhecimento, principalmente ao enfermeiro, pois a lei trata do privativamente ao enfermeiro. Então, a partir do momento que o enfermeiro toma ciência daquilo que ele pode, daquilo que ele deve, daquilo que ele não deve realizar, ele torna uma profissão mais estável e harmoniosa. Aos técnicos de enfermagem, cabe a orientação e o acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, então, sob supervisão do enfermeiro, determinadas condutas auxiliares e a execução de procedimentos menos complexos, ele cabe a execução e realização pelo técnico de enfermagem. Também participa do planejamento da assistência, já que muitos dos procedimentos de menor complexidade poderão sim ser executados pelo técnico de enfermagem, dentro do seu caráter de nível médio. O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares sob supervisão do enfermeiro, tá? E participação de execução de atividades simples dentro do tratamento. A verificação de um determinado sinal vital, a arrumação de um leito e determinados procedimentos menos complexos. Então, ambas categorias atuarão sob orientação e supervisão do enfermeiro. Então, é importante ter isso em mente, pois, a partir do momento que cada profissional de enfermagem sabe onde começam as suas prerrogativas, onde começam as suas atribuições e onde termina, a enfermagem tem tudo para caminhar de maneira harmoniosa e de maneira exemplar em todo o território nacional. Espero que vocês tenham gostado, embora tenha sido condensado essas informações, mas são informações pertinentes que mostram que a nossa profissão de enfermagem ela é legal porque ela está dentro de um aparato jurídico legal, que ela tem prerrogativas, ela tem normativas que preconizam e que viabilizam a melhor forma possível de se executar um cuidado, de se executar uma prática de enfermagem com os mínimos riscos de sofrer uma sanção disciplinar ou até mesmo a perda do certificado, do diploma, por uma ação não prevista em lei. Espero ver você nas nossas próximas videoaulas. Aqui fica o meu abraço a todos. Muito obrigado.